Olá, meus queridos amigos e queridos irmãos, obrigado por estar aqui acompanhando juntamente conosco essa série de estudos do Seminário Paulo Leivas Macalão na matéria de religiões e seitas, e hoje estaremos estudando o segmento Mórmon. Esperamos muito em Deus que possa lhe trazer edificação e que você nos acompanhe no nosso comentário. E qualquer dúvida você pode ali através do nosso canal nos procurar. Estaremos à sua disposição e que possamos agora percorrer a Bíblia numa análise comparativa entre a doutrina mórmon e a palavra de Deus. Vamos aqui agora ao histórico do movimento mórmon. Teve como fundador Joseph Smith Jr., que mais outros amigos, em 6 de abril de 1830. Segundo os relatos do próprio autor, tudo começou quando, por volta de 14 anos, ele estava cheio de dúvidas acerca de qual seria a religião verdadeira, e isso o afligia. E, tendo ido orar, segundo ele, lhe apareceu o pai e o filho, que disse a ele que todas as igrejas e seus líderes estavam corrompidos. 3 anos mais tarde, ele haveria de ter outra visão, e que dessa vez lhe apareceu o anjo Moroni, que era filho de Mórmon, o líder de um povo chamado Nefitas, que tinha vivido na América. E ele lhe disse que ele fora escolhido para traduzir o livro de Mórmon, que fora compilado pelo pai de Moroni perto do quarto século. O livro foi escrito em placas de ouro e escondido próximo onde ele morava, em Palmyra, Nova York. Joseph Smith então disse que em 22 de setembro de 1827 ele recebeu as placas e que o anjo Moroni o instruiu a iniciar o processo de tradução. Depois, segundo o relato de Joseph, também lhe apareceu João Batista, que conferiu a ele e ao seu companheiro Oliver Cowdery o sacerdócio de Arão. Depois ele vai ter uma nova visão, e dessa vez vai aparecer os apóstolos Pedro, João e Tiago, que conferiram a ele o sacerdócio de Melquisedeque. E logo depois disso, então, eles fundaram o mormonismo. Logo depois da morte de Joseph Smith, esse segmento foi dividido em 6 outros grandes ramos, e todos eles manteram algumas linhas de identificação com o ramo principal. E nós vemos aí que nós temos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com sede em Utah, nos Estados Unidos. Temos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, reorganizadas, com a sede lá em Missouri, nos Estados Unidos. Temos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, estrangistas. A Igreja de Cristo do Lote do Templo, a Igreja de Jesus Cristo biquertonista e a Igreja de Jesus Cristo cutlerista. Então são os vários segmentos, aí também nós demos aí um detalhe sobre cada segmento. E é muito importante agora nós entrarmos na doutrina dos mórmons, mas antes de entrar na doutrina, nós temos que entender, todo segmento ele tem um conjunto de livros em que essas informações que constam dos seus livros, no seu conjunto de fé, teve uma fonte principal. Por exemplo, enquanto na Bíblia nós cremos que toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Os relatos que estão ali, ainda que alguns são históricos, mas foram organizados segundo uma inspiração divina. E, é claro, há várias passagens, como no livro dos profetas, lá em Moisés também, o próprio Deus ditou, ordenou o que deveria ser escrito. No caso do segmento mórmon, nós já vimos aí que a sua fonte de inspiração são as várias revelações que Joseph Smith teria recebido, tanto do anjo Moroni, como depois do próprio pai do filho, como ele alega, e as ordenações ali de João Batista e também dos apóstolos. O livro de Mórmon, o livro de Doutrinas e Convênios e o livro Pérola de Grande Valor são os 3 livros considerados sagrados pelo mormonismo. Vamos fazer aqui uma pequena descrição sobre cada um. O livro de Mórmon ele foi publicado em 1830, como se o seu autor fosse o próprio Joseph Smith, mas nas edições posteriores nós vimos que ele vai constar apenas como tradutor. O livro ele trata é um livro histórico também, e ele trata de 2 momentos. Primeiro, ele trata da formação de um povo que veio da migração de 2 famílias de judeus lá de Israel
para os Estados Unidos da América, isso aí no ano 600 a.C. E ele também vai tratar do fato de Jesus, depois da sua morte e ressurreição, ter ido lá para os Estados Unidos, para esse povo, esses descendentes de judeus, e Jesus teve ido para lá e pregou o seu evangelho, e lá foi estabelecido a sua igreja. O livro de Mórmon ele tem uma curiosidade muito grande. Primeiro, os seus fatos históricos, os seus fatos teológicos, as suas narrações, elas apresentam grandes contradições. Elas não têm fundamentação bíblica. Os seus fatos históricos, por exemplo, de que ali nos Estados Unidos havia tido uma comunidade de milhões de judeus até o quarto século depois de Cristo, ele não encontra o mínimo respaldo histórico, arqueológico. Então não há como se acreditar, não há como tomar como base aqueles relatos, porque ele realmente não tem nenhum fundamento. Toda a Bíblia, os relatos que nós encontramos na Bíblia, os relatos históricos, os dados geográficos, os dados arqueológicos são fartamente comprovados quanto à existência dos personagens e com relação aos locais ali apontados. Até hoje, cada dia é feito novas descobertas arqueológicas. Já o mormonismo, que já foi fundado desde 1830 e foi passado pelo crivo da ciência, não há um mínimo resquício de ter havido qualquer comunidade de judeus em qualquer lugar dos Estados Unidos, principalmente nos lugares ali apontados. Não há o mínimo vestígio e, é claro, vai apresentar também grandes contradições teológicas, já que as informações contidas no livro não estão de acordo com o que a Bíblia diz, ainda que no livro tenha muitas passagens, ele se serve de muitas passagens e até transcrição de vários capítulos da Bíblia, mas mesmo assim, ele não se adere ao contexto teológico, ao contexto da doutrina bíblica também. Então, diante desse fato, as pessoas são convidadas então a passar por uma experiência subjetiva. Essa experiência subjetiva é o que nós vamos chamar de ardor no peito. Eles argumentam que, para que você saiba que o livro de Mórmon é um livro de Deus, é um livro revelado, quando você lê, você vai ter uma experiência nas suas emoções em que você vai sentir fortemente, através desse ardor no peito, que esse livro é a palavra de Deus. Então, essa experiência subjetiva e emocional é o que garante que o livro é um livro sagrado, apesar, como nós já vimos antes, que o seu conjunto de informações não terem apoio teológico, histórico e nem arqueológico. Outro livro são o livro de doutrinas e convênios. É o livro fundamental dos Mórmons. Ele contém 138 revelações recebidas por Smith entre 1830 e 1843, como a palavra do Senhor. Nesse livro, Deus é apresentado como alguém que tem carne e osso. Por fim, nós temos o livro Pérola de Grande Valor, que vai constar o livro de Moisés, e também o livro de Abraão. Ele informa que esse livro de Abraão ele foi localizado através de um texto egípcio antigo, que depois foi confirmado que, na verdade, era uma fraude. Aquele texto, aquilo que consta, não era uma língua do Egito antigo. E ali também ele vai ter várias revelações de Joseph Smith. E, claro, também nesse livro vai ser apontado um forte politeísmo, lá que Deus é apresentado como um entre vários deuses. Um entre vários deuses. Vamos agora ver quais são os fundamentos doutrinários do mormonismo. O que ele vai considerar, quais são as suas afirmações com relação a doutrinas básicas do cristianismo, com relação à Bíblia, à pessoa de Deus, à pessoa de Jesus, com relação à pessoa da igreja, qual que é a doutrina acerca do homem. É muito importante nós estarmos atentos que quando nós nos deparamos com as seitas, muitas delas, no primeiro momento, elas não demonstram claramente qual o seu conceito. Você pergunta inicialmente, você crê em Deus, você crê em Jesus, você crê na Bíblia? Todas elas, a maioria vai dizer que crê exatamente em Deus, crê em Jesus e crê na Bíblia. Mas uma pergunta e uma indagação, um questionamento que você tem que ter é:
como é o Deus que eles creem, de que forma que eles creem na Bíblia, como é o Jesus que eles creem, e é aí que nós vamos ver que quando você entra mesmo nos fundamentos conceituais acerca disso, que há um grande choque entre o que eles creem e o que a Bíblia diz. Vamos ver aqui o que ele diz sobre a Bíblia. Eles informam assim, que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, até aonde foi traduzida corretamente. Cremos também que o livro de Mormons também é a palavra de Deus. Então, uma primeira coisa que nós queremos voltar a chamar a sua atenção. Quase todos os segmentos, quase todos os movimentos que foram criados com base em revelações sobrenaturais ou de um novo entendimento acerca das Escrituras, eles têm uma característica comum que é desqualificar e descredenciar a Bíblia como livro perfeito, inspirado por Deus, em que ele deve ser absolutamente confiado. Justamente porque, como há uma nova revelação, um novo entendimento, e geralmente essa nova revelação, esse novo entendimento, eles entram em atrito com a doutrina bíblica, com o que a Bíblia ensina, então eles têm que desqualificar a Bíblia. Ora afirmando que essa tradução não foi correta, ora afirmando que ele é um livro corrompido. Isso é muito comum, você vai ver isso no mormonismo, você vai ver isso no espiritismo e você vai ver isso também no islamismo. Todos afirmam que a Bíblia foi corrompida justamente para que aí tenha uma brecha para se acreditar nessa nova revelação. Outra coisa muito importante, nós devemos estar atentos que aquela orientação do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1, versículo 8, em que Paulo diz, ainda que nós mesmos, ou um anjo descido do céu, vos apresente outro evangelho, além do que temos pregado, seja anátema. Paulo está deixando muito claro que qualquer uma nova revelação, mesmo que um anjo lhe apareça, ou se na época um dos apóstolos estivesse ensinando um novo evangelho, novos fundamentos, novos entendimentos, que isso fosse considerado objeto de maldição. E é exatamente o que nós vamos ver aqui no mormonismo, em que um novo evangelho é apresentado. E que para isso, como nós vimos aqui, eles não acreditam que a Bíblia foi traduzida corretamente. Temos aqui uma informação de que, embora o livro de Mormons contenha muitas passagens bíblicas, ele a condena como um livro mutilado e cheio de erros que Satanás usa para escravizar os homens. E aí nós vemos aí a fonte de onde está escrito. Quero chamar a atenção de que todas as afirmações que nós fizemos aqui do mormonismo é baseada na sua própria fonte. Os seus escritores é que estão afirmando e fazemos questão de ler. Então, nós vemos aqui também que o mormonismo ele apresenta um outro evangelho. O evangelho do mormonismo é a fé, o arrependimento, o batismo, o recebimento do Espírito Santo pela imposição das mãos, lá dos seus sacerdotes, moralidade, lealdade, dízimo, a palavra da sabedoria, o dever e o casamento celestial que nós veremos logo a seguir. Vemos aí então que tem vários elementos que foram acrescidos aos fundamentos da fé do cristianismo. E como refutação nós já temos que entender. A Bíblia diz que a tua palavra permanece para sempre. O Senhor diz que passaram os céus e a terra, mas a palavra do Senhor nunca passará. O Deus que mantém, que sustenta o universo, tem todo o poder de manter a sua palavra íntegra, digna de confiança. Nós temos milhares de manuscritos que comprovam que os relatos bíblicos são altamente verdadeiros. Não houve corrupção, não houve essa apostasia que foram faladas, que por fim deu fim ao cristianismo. A palavra de Deus ela foi mantida. Então não existe o argumento de que ela foi adulterada. Sobre Deus, o conceito dos mormons sobre a pessoa de Deus é que Deus é um homem. Eles afirmam, Deus mesmo já foi como somos agora. E ele é hoje um homem glorificado. Está lá no livro de doutrinas do profeta Joseph Smith. Outra afirmação, Deus e Jesus têm carne e osso. O Pai tem um corpo de carne e osso tangível, tanto quanto o dos homens.
Outra afirmação que ele tem é que existem três deuses. Eles não creem na doutrina da Trindade, que o Pai, Filho e Espírito Santo são os três da mesma essência e substância. Eles dizem, são três personagens distintos e três deuses. E como refutação nós temos, é claro, nós temos fartamente na Bíblia sobre a divindade do Pai, a divindade do Filho e do Espírito Santo, e como o próprio Jesus fala, né, que eles são um. Os três são um. Apesar de três personalidades, mas a Trindade, a pessoa de Deus é composta de uma unidade composta, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus, ele não pode ser um homem ou ter sido um homem. Porque a Bíblia diz que de eternidade a eternidade ele é Deus. Deus é Espírito, que o próprio Jesus falou, que Deus é Espírito, e que não pode ser visto por homem algum. Então, são farto material bíblico que comprova sobre esses argumentos que são heréticos acerca da pessoa de Deus. Sobre Jesus Cristo. Temos aí um conjunto de afirmações que são muito chocantes, em perfeita contradição com a revelação bíblica. Por exemplo, eles afirmam que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo, que ele nasceu da relação sexual de Elohim, que é Deus, e Maria. Eles afirmam que Jesus e Satanás, na verdade, são irmãos. Eles dizem que Lúcifer, o filho da alva, é nosso irmão mais velho e o irmão de Jesus Cristo. Eles afirmam que Jesus se tornou um Deus. Cristo é um espírito pré-existente que, depois de evoluir através de muitas reencarnações, tornou-se um dos muitos deuses, como nós um dia nos tornaremos. Então, na crença mórmon, ele já nos informa que Deus um dia foi um homem que evoluiu e se tornou Deus. Da mesma forma, Jesus Cristo foi um homem, evoluiu e se tornou Deus, como nós também, que somos homens, e dependendo da maneira e da nossa fidelidade para com o mormonismo, um dia nos tornaremos Deus. Também informam, não podemos adorar, nem ter comunhão com Jesus. Nem podemos adorar Jesus e nem ter comunhão com eles. Eles querem ter acesso somente com o Pai. Para isso, eles afirmam, adoramos o Pai unicamente Ele e ninguém mais. Não adoramos o Filho e não adoramos o Espírito Santo. E a última afirmação que nós temos aqui é que Jesus teve várias esposas. Cremos que o casamento em Caná da Galileia foi o de Jesus Cristo. Então, são um conjunto de informações que desqualificam a pessoa de Jesus. Essa é outra característica de uma seita. Primeiro, refutar a Bíblia como inspirada e a palavra de Deus. Segunda coisa muito comum nas seitas, desqualificar a pessoa de Jesus. A sua missão, a sua divindade, a sua morte na cruz, a sua morte expiatória pelos pecados da humanidade. Todas as seitas têm essa característica comum de tirar as qualidades e os méritos de Jesus Cristo. E a Bíblia também está farta de orientações sobre a pessoa de Jesus. O próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um. A própria Bíblia diz que Jesus não é um homem. A Bíblia diz lá no livro de Filipenses que ele, sendo Deus, se esvaziou e se tornou igual ao homem. Lá no livro de João, nós já vimos lá em João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Temos aqui um farto material na Bíblia que prova a divindade de Jesus e que ele não é mais um dos muitos deuses. Inclusive, a Bíblia descarta a possibilidade de existir deuses. A Bíblia diz que não há outro Deus além do nosso Deus. Vamos dando continuidade aqui. Batismo pelos mortos é uma prática mórmon que usam esse batismo com o intuito de salvar os mortos. Então, para os mórmons, uma pessoa pode se batizar por um outro representando um outro que morreu, a fim de tirá-lo, aquela pessoa que está na eternidade, de qualquer situação de condenação e perdição. Para isso, eles usam um versículo que Paulo diz lá em 1 Coríntios,
em que Paulo disse, estava ensinando sobre o contexto e a realidade da ressurreição, que vai haver uma ressurreição. Essa era a afirmação do Paulo, que um dia chegará e haverá a ressurreição de todos os homens. E que Paulo diz que havia grupos que criam tanto nessa ressurreição que batizavam pelos mortos. Não que Paulo afirmava que ele batizava pelos mortos, mas que tinha outros grupos que criam tanto na ressurreição que batizavam pelos mortos. E essa prática não encontra nem apoio de Paulo nem da Bíblia, justamente pelo fato da doutrina bíblica, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Não há o que se possa fazer, nem quem está na terra, nem quem está na eternidade, não há o que se possa fazer por quem já morreu. Os vivos não podem interceder, fazer sacrifício pelos mortos, e os mortos também não podem fazer nada para mudar a situação em que eles se encontram. A Bíblia é muito clara que depois da morte segue-se o juízo. O próprio Jesus diz no livro de Marcos, capítulo 16, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E Jesus deixa claro que a condenação é esta, que a vida veio e que as pessoas rejeitaram a vida. Então, da morte não há qualquer tipo de sacrifício a ser feito dos vivos em favor dos mortos. Casamento eterno é uma nova doutrina criada pelos mormons, em que afirma que o matrimônio é eterno, mas desde que ele seja realizado segundo os preceitos mormons. Ainda com o ensino, como vocês veem em amarelo aí do lado, que se uma pessoa, um casal, não se casar dentro do templo mormon, ele pode até gozar da salvação, mas ele nunca vai poder ter a expectativa de se tornar uma divindade. O máximo que ele vai se tornar é um anjo. Então, é mais um ensino perverso com relação à palavra de Deus. Ensina também com relação aos anjos, que os anjos, na verdade, são homens evoluídos e que, já que eles creem também na doutrina da reencarnação, na verdade, o homem ele pode se tornar anjo ou, dependendo da sua fidelidade e da sua compreensão e da sua extrema fidelidade a todos os mandamentos mormons, ele pode se tornar Deus. A visão com relação à igreja. Nós já vimos lá na Revelação, que ele diz, na primeira visão que ele tinha, quando tinha 14 anos, ele já começou com uma suposta revelação em que Deus havia dito para Joseph Smith que todas as igrejas e os seus líderes estavam corrompidos. Então, segundo Joseph Smith, a igreja passou por um período de apostasia. Lá, mais ou menos ali, a partir do segundo século, já estava em apostasia e ela foi destruída, deixou de existir. E a igreja verdadeira só voltou a existir a partir de Joseph Smith em 1830. Durante todo esse período, segundo ele, não existiam representantes de Deus na Terra. Nós vemos então que é mais uma afirmação que não merece confiança e crédito. Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O Senhor sempre teve os seus fiéis na terra. O Senhor sempre teve os seus seguidores, sempre teve os seus testemunhas no decorrer da história. A igreja nunca deixou de existir, porque o Senhor disse que foi o próprio Deus que lhe deu essa incumbência de criar a sua igreja, preservar a sua igreja. Em nenhum momento essa igreja deixou de existir. Com relação aos homens, o ensino mormon é que os homens existiam eternamente. Primeiro ele foi criado como espírito, como inteligências, e depois eles progrediram para um mundo de espírito pré-mortal, onde nasceram por procriação de Deus e uma das suas esposas. Depois, no terceiro estágio do progresso eterno, vai haver a nossa presente provação mortal, em que os homens são encaminhados aqui para a Terra para passar pelo seu processo evolutivo. Destino dos homens. Eles creem em 4 opções com relação ao destino dos homens. Ele crê que Deus criou o reino celestial, para onde vão os homens ímpios. Depois tem o reino terrestrial, para onde vão as pessoas que não foram mormons, mas eram pessoas boas.
Tem o reino celestial. Esse somente está reservado para os mormons, que se casaram no templo, se tornaram dignos e chegaram, ou vão chegar, à exaltação de se tornarem seres divinos. E por fim nós temos o inferno, ou a segunda morte, que é destinada para o diabo e seus anjos e para os mormons que apostataram na fé. Então nós vemos aí conceitos que não têm o menor respaldo bíblico, tudo fruto da revelação, da suposta revelação que Joseph Smith teve. E a visão que eles têm da igreja. Já falamos atrás que a igreja deixou de existir por causa da apostasia e só voltou a existir muito tempo depois, em 1830. Voltamos aqui, mais uma vez, a uma característica marcante de qualquer seita. A primeira característica que nós vimos ali, como identificar uma seita, é que eles têm um profeta, um líder em que eles julgam que aquela pessoa teve um acesso, uma revelação especial da parte de Deus. Segunda característica marcante é o exclusivismo, em que essas seitas afirmam que somente nelas há salvação. E dentro desse exclusivismo, nós vemos que, segundo as revelações que o seu líder recebeu, que levam a pessoa a ter o efetivo acesso à verdade e plena comunhão com Deus, e nesse exclusivismo também há uma coisa muito importante, que é essa crença, esse ensino de que somente no contexto daquele segmento há salvação, com uma forte ameaça para todos aqueles que saírem daqueles movimentos, eles são excomungados, e há uma ameaça velada para que eles jamais saiam e também tenham acesso a outros materiais. Geralmente eles fazem um trabalho muito forte, isso acontece no Testemunho de Jeová, acontece no mormonismo, acontece no islamismo, em que eles procuram privar as pessoas de terem acesso a outras fontes, de confrontar o seu conjunto de crença com a Bíblia Sagrada e até de questionar e de colocar em dúvida qualquer informação que ali foi colocada nos seus livros que são ditos como sagrados. Então há uma opressão, um cerceamento da liberdade aos seus seguidores para que busquem informação por fora. Por isso que é muito difícil, por exemplo, um mormon ler e confrontar os seus ensinos com as críticas que são apresentadas contra eles. Vamos aqui então à continuidade sobre essa análise. Fundamentos doutrinários do mormonismo sobre a salvação. O mormonismo ensina que a salvação depende das obras e da aceitação de Joseph Smith como profeta de Deus. Eles afirmam que nenhum homem que rejeita o testemunho de Joseph Smith pode entrar no reino de Deus. Está lá no livro A Doutrina da Salvação. Os homens têm uma obra a realizar para obter a salvação. Nós vimos aí fortemente no mormonismo dois componentes muito fortes. Primeiro, o espiritismo está envolvido, já que eles creem na possibilidade e na necessidade de reencarnação para que as pessoas possam evoluir. Vemos também um outro aspecto muito importante, salvação pelas obras, que também está muito presente no espiritismo, salvação pelas obras. E, claro, já vimos que qualquer uma dessas seitas procuram desqualificar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então a salvação não é pela fé naquele sacrifício, mas pelo conjunto de obras e principalmente crer que Joseph Smith é o profeta de Deus e crer firmemente nos seus ensinos, mais uma vez colocando de lado a necessidade da fé em Jesus Cristo. E a Bíblia diz muito claro em muitas passagens. Jesus diz, olha, que para os judeus, olha, se vocês não crerem quem eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Jesus deixou fartamente claro que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido e que ele estava dando a sua vida em resgate de muitos. Paulo, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não é nosso, é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. A Bíblia não apresenta e não dá nenhum respaldo com que qualquer pessoa tenha a expectativa da salvação pertencendo a qualquer segmento. A salvação é crer em Jesus Cristo
como Salvador, crer na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos de Jesus Cristo e perseverar até que ele venha. Vemos aqui, estamos partindo para o final, algumas das várias profecias falsas de Joseph Smith que ele profetizou e nunca se cumpriu. Ele profetizou que a Nova Jerusalém e o seu templo devem ser erigidos no estado de Missouri, nos Estados Unidos, nessa geração, ou seja, nos tempos deles. Isso nunca aconteceu. Primeiro, porque a Nova Jerusalém, de acordo com o livro de Apocalipse, ela vai vir depois do novo céu e da nova terra, e ele vai vir diretamente do trono de Deus, não sobre os Estados Unidos. Ele vai descer sobre a terra. Essa profecia, claro, nunca se cumpriu, mas eu queria deixar claro que todas as seitas também têm uma característica de omitir para os seus seguidores das realidades sobre as falsas profecias. Então, geralmente, um seguidor mórmon não vai saber de várias mentiras, de várias falsas profecias que nunca se cumpriram. Vemos aqui também outra profecia que ele falou sobre a sua casa. Ele disse que a sua casa em Nauvoo haveria de permanecer e pertencer à sua família para sempre. Mas tão logo ele morreu, os mórmons deixaram a sua cidade e a sua casa não pertence a nenhum dos seus familiares. A casa foi abandonada. Mais uma profecia que não se cumpriu. Com relação aos inimigos, coisa que também geralmente um dos seus seguidores não vão estar sabendo, mas essa informação é fartamente comprovada historicamente. O Joseph Smith teve mais de 27 esposas e, inicialmente, o mormonismo pregava a poligamia e o racismo. Então ele foi muito rejeitado pela sociedade de sua época, que ficou muito revoltado com esse desvio comportamental. Com relação à poligamia, ele chegou a ser preso por várias acusações e na cadeia. As pessoas revoltadas invadiram a cadeia e mataram Joseph Smith. Ele disse que os seus inimigos seriam destruídos, mas na verdade ele foi destruído pelos seus inimigos. E outra coisa, eles argumentam que Joseph Smith morreu como mártir, um homem assim como Jesus Cristo, que morreu por uma causa. Isso não é verdade. Ele morreu pela revolta de uma população com relação aos seus desvios comportamentais. E antes dele morrer, ele matou 2 pessoas. Então ele não foi mártir. Ele morreu lutando e matando pessoas. Com relação ao nascimento de Jesus, lá no livro de Alma, capítulo 7, versículo 10, havia uma profecia, já que eles creem que esse livro é o livro dos Mormons. Ele é um relato de uma saga, de uma mudança, de uma migração de judeus para os Estados Unidos 600 anos antes de Cristo. Então lá tem todo o relato dessa saga, dessa migração, dos eventos históricos. E lá havia uma profecia de que Jesus haveria de nascer em Jerusalém, contradizendo totalmente a Bíblia, que afirmava e que aconteceu que Jesus haveria de nascer em Belém, e aonde efetivamente Jesus nasceu. Ele também teve uma profecia na sua época sobre os habitantes da Lua. Ele predisse que os habitantes da Lua têm tamanho mais uniforme que os habitantes da Terra, têm uma média de altura de 1,83 m, e eles se vestem à moda dos Quakers, que era uma comunidade que existia naquela época. E seu estilo é muito geral, com quase um tipo só de moda. Tem vida longa, chegando geralmente a quase 1000 anos. Então, segundo ele, havia pessoas morando na Lua, que viviam até 1000 anos. Só que ele nunca imaginou que um dia haveriam foguetes que levariam o homem à Lua, e que provava que ali é um local totalmente desértico, inóspito, sem qualquer condição de vida, e que comprovou que mais essa profecia era falsa e que não existem moradores na Lua. Deixamos aqui para vocês erros e contradições nas escrituras do mormonismo. Então, lendo o livro de Mórmon, você vai ver aqui, nós catalogamos aqui esses vários erros, tem muitos outros, esses são os principais, que provam que as informações, os dados históricos, geográficos, não estão de acordo com a história, e há várias contradições dentro do próprio livro de Mórmon, que eles chamam de outro evangelho.
Então, fica aí para você fazer a sua análise, para você fazer a sua leitura. Para ganharmos tempo, não vou ler, mas agradecemos por você ter estado conosco nesse estudo. Ele foi, de certa forma, abreviado, mas espero que te traga edificação. E você tem aí a liberdade de ter acesso às demais aulas no canal do YouTube, Pastor Jaime Júnior, BSB. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar com você e nos acompanhe nas próximas aulas.